Trajano de Moraes, teu passado, nossa maior riqueza. Nesse documentário, iremos retratar fatos ocorridos neste território, formado por rio, montanhas e cachoeira, e muita mata atlântica, que o torna muito mais interessante. A história da família Moraes tem início o João Antônio de Moraes, nascido em 1810. Era o 10º de 12 filhos de Antônio de Moraes Coutinho e Maria Felizarda de Santana, originários da província de Minas Gerais. João Antônio de Moraes casou-se com Basília Rosa da Silva, neta de uma ex-escrava nascida na província de Cantagalo. O primeiro casamento de Basília não foi com João Antônio de Moraes, e sim com o irmão deste, Antônio Rodrigues de Moraes. Antônio, porém, morreu assassinado, e Basília, na ocasião com 30 anos, vendo-se sozinha para cuidar de suas terras e de seus 5 filhos, casa com seu cunhado, João Antônio de Moraes. João Antônio, com 23 anos, reside em Cantagalo. Casado-se com sua cunhada Basília, se encarrega da administração da família. Além dos 5 sobrinhos que tinha sob sua guarda, João Antônio teve com Basília mais 4 filhos. Além da fazenda Santa Maria do Rio Grande, onde residia, o inventário do seu irmão também incluía a fazenda Macabu, a propriedade de 50 escravos e bem móveis. Mas João Antônio, porém, herdara uma dívida com João Clemente de Pinto, o barão de Nova Friburgo. João Antônio de Moraes não só saldou a dívida com o barão, evitando a perda das 2 fazendas, como igualmente foi adquirindo muitas outras propriedades ao longo dos anos, colocando a família entre a mais rica na província fluminense, desde 1835, quando assumiu a direção dos negócios da família, até 1872, quando fez em vida a partilha dos bens do casal. João Antônio acumulou um grande patrimônio em terras, em escravos, pés de café e dívida ativa. Além das fazendas Santa Maria do Rio Grande e Macabu, João Antônio, ao longo dos anos, acumulou outras 20 que os seus descendentes descreveram como galáxias de fazendas. São elas: Barra, Bonança, Boa Esperança, Canteiro, Coqueiro, Corgo Alto, Engenho da Serra, Engenho Velho, Fleijão, Glória, Grama, Monte de Café, Neves, Olaria, Paraíso, Beirão Dourado, Rio São João em Minas Gerais, Santa Alda, São Lourenço, Sobrado. O plantio de café permitiu a expansão econômica de João Antônio de Moraes e que lhe rendeu, em 1867, o título de Barão das Duas Barras, possivelmente o número extraordinário de fazendas
que João Antônio acumulou é resultado de hipotecas e de sua atividade usurária como emprestador de dinheiro a juros aos fazendeiros da região. A diversidade dos negócios de João Antônio de Moraes coloca entre os denominados fazendeiros capitalistas, que percebe o fim da escravidão e se prepara para enfrentar o problema que a mão de obra traria no campo, acreditando na possibilidade de manter os ex-escravos em suas fazendas após a abolição como trabalhadores rurais, libertou-lhes antecipadamente seus cativos e lhe doou-os pé de café, lote de terra na sua fazenda Santa Maria do Rio Grande. No entanto, o estilo de vida do primeiro barão das Duas Barras era bastante simples e rústico. O enriquecimento não trouxe uma mudança substancial nos hábitos de João Antônio de Moraes e sua família. Tinha costumes patriarcais mineiros. Sua mesa era mineira, frugal e abundante. Nela aparecia as canjicas, a pipoca, a couve mineira, o caldo de unto e a rapadura. João Antônio, como homem simples, preferia a calça e a camisa de brinho mineiro aos finos tecidos importados. Manteve-se um homem rural. Não construiu suntuosas residências na vila como os outros nobres e não ocupou cargos públicos. Nunca mandou fazer um brasão da família e não chegou a ter louças com seu monograma. No máximo, teve um aparelho de chá de prata gravado com suas iniciais e mandou-se retratar em uma pintura, assim como a baronesa. Aqui é o retrato original do barão e da baronesa de Duas Barras, João Antônio de Moraes e Basília Rosa da Silva. João Antônio faleceu em 1883. Em seu testamento, pediu para ser enterrado no cemitério de sua fazenda, Santa Maria do Rio Grande, e que seu corpo fosse transportado pelos escravos mais antigos. Deixou o seu herdeiro terras, escravos, pés de café, dívidas ativas e dinheiro. Ao lado aqui da fazenda Santa Maria do Rio Grande, encontra-se o cemitério, onde estão enterrados o barão e a baronesa de Duas Barras. As estratégias matrimoniais foram utilizadas pelos Moraes para aumentar o patrimônio da família. A endogamia, ou seja, casamento entre parentes próximos, era muito comum entre a elite latifundiária da época. João Antônio estabeleceu para seus filhos enteados, para a maioria deles, escolheu primos e irmãos, com o objetivo de fortalecer os laços de parentesco e de garantir o seu controle sobre o negócio da família. Esse padrão de casamento interprimos se repetiu com frequência na terceira geração, entre netos e sobrinhos netos do barão. Com o objetivo de fortalecer a família, essa prática garantia a permanência da fortuna entre os Moraes e sustentava a coesão do grupo familiar. Não dá para citar a trajetória de todos os Moraes, mas podemos mencionar os que mais se destacaram. José Antônio de Moraes, segundo filho de Basília e Antônio Rodrigues de Moraes, recebeu o título de Barão de Imbé em 1884 e 5 anos depois o título de Visconde. José Antônio de Moraes, o Visconde do Imbé, casou-se no final da década de 1840 com sua prima irmã Leopoldina das Neves,
com quem teve 5 filhos. Foi proprietário da Fazenda das Neves. Também adquiriu de José Coelho de Magalhães as terras da Fazenda Aurora, como quitação de uma dívida. José Antônio tornou-se um homem rico e poderoso quando o cultivo de café alcançou a região. Conseguiu a patente de tenente-coronel da Guarda Nacional em 13 de setembro de 1882. Em 1884, era condecorado pelo imperador com o título de Barão do Imbé. 5 anos depois, foi condecorado em 11 de julho de 1888 com o título de Visconde do Imbé. José Antônio Foi quem conquistou, junto ao presidente da província, Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, a emancipação de São Francisco de Paula, de curato para a freguesia, por decreto de 20 de maio de 1846. A divisão geopolítica da província do Rio de Janeiro iria alterar bastante com a proclamação da República em 1889. Nesse arranjo político estiveram envolvidos membros da família Moraes. Nesse contexto foi criado o município de São Francisco de Paula, que recebeu posteriormente o nome atual de Trajano de Moraes, filho mais velho de José Antônio de Moraes e Leopoldina das Neves, os Viscondes do Imbé. O desbravamento territorial de São Francisco teve início em 1801, quando um grupo de desbravadores, afastando-se da margem direita do Rio Grande, chegou onde hoje é atualmente Barra do Espaço. Posteriormente, chegam a esta localidade e o grito aqui foi: São Francisco é futurista. Essa terra recém-descoberta agradou não só a moradores da região, como também pessoas de outros países. O primeiro núcleo populacional surge em torno desta capela, Nossa Senhora do Espaço. O crescimento em São Francisco ia acelerado, de maneira que faz necessário a criação de uma matriz. Com o esforço dos moradores e fazendeiros, aqui é construído a matriz de São Francisco de Paula, que teve sua missa em 9 de 2 de 1863. Hoje em ruínas, a matriz de São Francisco de Paula teve uma grande importância para a época. A sua localização privilegiada e altares e esculturas feitos pela mão do famoso escultor brasileiro Aleijadinho.
Como não fosse possível trazer a linha férrea até a localidade, o desenvolvimento também não chega. Então faz-se necessário a transferência de sede de São Francisco de Paula para Aurora, atual Visconde de Imbé, e posteriormente para Ventania, atual Trajano de Moraes. Devido à troca política administrativa de São Francisco para Aurora, as famílias que aqui residiam iniciam a migração, junto com o desenvolvimento do local. E o que vemos hoje é uma localidade em ruínas, em perfeito abandono. A partir do século XIX, quando teve a instalação da linha férrea, né, as estações de Trajano de Moraes, de Visconde, começou a se formar um núcleo populacional em torno dessas estações. Então, devido a isso, a transposição da sede do município, que era em São Francisco de Paula, veio para Visconde de Imbé, onde se formava um núcleo populacional em torno da estação. Isso aconteceu em 1917, quando o presidente do estado do Rio era o Raul Veiga e, a pedido do seu padrinho, Coronel João de Moraes, transferiu a sede para Visconde durante 4 anos. Nesta segunda fase do documentário, iremos visitar algumas fazendas pertencentes ao barão. E a primeira delas, Santa Maria do Rio Grande, onde o barão residiu e foi enterrado. Impressionante é a arquitetura da fazenda. Era uma fazenda toda em anexo. Temos aqui o primeiro prédio, algo semelhante a uma carpintaria. A fazenda hoje está passando por umas reformas. Aqui logo em seguida a casa do padre, que aqui residia. Esse vai ficar o quarto. O quarto, e aqui a parte da sala. Logo aqui ao lado, aqui ó, fica a capela anexo à fazenda. Aqui com os materiais da reforma. Em anexo a fazenda. Gigante arquitetura. Fazenda do Canteiro, uma das fazendas pertencentes ao Barão de Duas Barras, atualmente pertence à família Etz, que trabalha aqui com a parte de criação de gado e com atividades turísticas.
Fazenda Santinácio, uma rica fazenda do período cafeeiro, uma fazenda que teve o privilégio de passar aqui a linha férrea em frente à sua fachada. Ela é composta também, nos dias atuais, de uma ruína de uma capela tributo a Santinácio e uma ruína de uma antiga estação ferroviária.
O Cláudio Moraes, né? Cuido dessa fazenda Olaria, né? Juntamente com as minhas irmãs, a Lília, a Cristina e a Ana Lúcia, e atualmente com a minha mãe Leda de Moraes Souza, né? Meu pai João de Moraes faleceu em 2018. Atualmente nós somos a 6ª geração que vem tomando conta dessa fazenda aqui. A primeira moradora da fazenda foi a Felizarda de Moraes, casada com Francisco Lopes Martins. Eles tiveram aqui 5 filhos. E depois o que continuou morando aqui foi o João de Moraes Martins, Coronel João, que casou com a dona Onestalda. Depois veio o Dr. José de Moraes Souza, que casou com minha avó Lília de Moraes Souza, né? E aí teve meu pai, João de Moraes Souza, que cuidou dessa fazenda durante muitos anos, até 2018. E de lá para cá, eu juntamente com as minhas irmãs e com a minha mãe, estamos tomando conta da fazenda. Atualmente a fazenda nós temos aqui gado de corte e de leite também, além de uma produção de mel. Esse prédio aqui era um antigo armazém, guardava as coisas da fazenda, grãos, maquinário, né? E hoje nós transformamos num museu histórico, onde guardamos as coisas da família e da fazenda. Então aqui a gente mostra para os visitantes como era a vida de uma fazenda no período colonial. Aqui tem todos os objetos, né, que as pessoas usavam naquela época, os meios de transporte, as ferramentas, tudo que era necessário para a pessoa viver no período colonial. Aqui tem a banda de música, instrumentos da banda de música que foi criada aqui no início do século. Tem aqui uma liteira, tem os objetos que se usava na fazenda. Aqui a fazenda Olaria leva esse nome porque era uma famosa olaria. Tudo era produzido aqui. As moringas, os tijolos, as telhas. A gente conta a história também da música, né? Os primeiros discos, antes do disco de vinil, era um disco de metal, depois veio o vinil. Ok. Uma geladeira antiga também, as primeiras geladeiras, que funcionava a querosene. Aí tem o carro de boi. Tudo que era necessário para uma vida na fazenda, a gente guarda aqui nesse museu. Aí nesse espaço aqui, a gente mostra como foi a vida política de João de Moraes Souza, né? Aqui nesses quadros aqui, ó, desde que ele começou a sua carreira política, até o último mandato que ele teve em 93, com os governadores, as construções. A foto dele ali quando foi prefeito a primeira vez, o primeiro prefeito mais novo do Brasil. E aqui a gente mostra a localização da fazenda Olaria. Ela se localiza no centro do município, ela tem metade de área verde preservada, tem 50 nascentes, vários lagos. Aí eu falo, a gente além de produzir leite, mel e carne, a gente produz ar também. Aqui nós temos o Coronel João, que foi casado com Onestalda de Moraes Melo. E essa é a foto oficial da família, junto com o Dr. José, pai de João Moraes. Aqui nós temos aqui João de Moraes cumprimentando as pessoas com quem ele lidava, o povo trajanense, ministro, políticos. E aqui nós temos várias imagens do dia a dia, do cotidiano da família Moraes, na época colonial. Inclusive temos aqui o Barão com seus bisnetos. Então isso aqui é praticamente as fotos oficiais, tem as filhas, as fotos oficiais todas que nós temos aqui das pessoas importantes da fazenda. Aqui nós temos as mulheres Moraes aqui na época, por volta de 1930
30, essa foto aqui, um pouco antes talvez, ou um pouco depois também, pelas roupas, 1940, na época, aqui no coreto da Fazenda Olaria. Galdino do Vale Filho, que fez o poema que está bem aqui. Assim que o Coronel João faleceu, ele fez esse poema. Nós achamos até recentemente o rascunho do poema num baú aqui na Fazenda Olaria. E aqui nós enquadramos o poema dele. Tem as fotos ali também. E essa foto aqui interessante foi no dia da morte do Coronel João, em 1933, em frente à gruta que nós temos ali. Onestalda tá com a foto do Coronel João em cima de uma mesinha com um tecido de linho rendado. Muito bonita essa foto aqui também. Essa foto aqui do Olaria é a foto mais histórica e mais antiga que temos, em que nós temos o casarão ainda com a construção original, a igreja, escritório, os 2 terreiros de café e os 2 menininhos que trabalhavam na parte da lavoura de café, etc., aqui no fluxo de escoamento de pedra aqui do café. Então essa foto é realmente muito, muito antiga. Muito bonito, coreto, tudo aqui, tal como está hoje também. Este foi o documentário Trajano de Moraes, Teu Passado, Nossa Maior Riqueza.